E hoje o programa Trocando Ideia tem a honra de receber na TV Serra Norte, em nossos estúdios, o vereador Hugo Guimarães. Ao meu lado também, Marco Pichila, que vai conduzir essa entrevista junto comigo. E antes de nós começarmos essa entrevista, vereador, por favor, o seu boa tarde, boa noite, bom dia para o nosso telespectador. Boa tarde a todos da TV Serra Norte. É um orgulho para mim estar aqui. Agradeço desde já pelo convite e estou à disposição. Vereador, a gente agradece também, a gente sabe que esse período pré-político é muito complicado, alguns vereadores que gostarem de falar, porque sabem que às vezes o mandato não foi da melhor forma possível, então a gente agradece a sua coragem de estar aqui presente. Marco, quer começar com as perguntas? Ok, Hugo, é um prazer estar aqui com você, né, pessoalmente, te agradecer por estar aqui fazendo a visita à TV Serra Norte, e a Serra Norte está aberta para você aí, está disponível o que você quiser, tá bom? Sobre questão, eu sei que você sempre bate o pé nessa questão em Cantagalo sobre desvio de funções. O que você tem a dizer dessa desvio de funções que há na região de Cantagalo? Eu vejo que é uma questão que prejudica muito a administração pública, porque quando você faz um concurso público, por exemplo, você passa por um processo interno para identificar as carências. Então, quando se fez um concurso em 2002, por exemplo, naquela época se identificou que havia necessidade de, por exemplo, 20 motoristas, né? E então se faz o concurso com o intuito de suprir essa carência. Então você convoca os 20 motoristas para que eles trabalhem como motoristas. Porém, ao passar do tempo, alguns acabam deixando de trabalhar como motorista, é um exemplo que eu estou dando, e exercem outra função. Ou seja, você acaba jogando fora um planejamento que foi feito anos anteriores, né? E você tenta tapar um buraco, mas você acaba abrindo outro. Isso, na minha opinião, gera um prejuízo para a prefeitura. Por que que gera? Porque surge, a partir do momento que você tirou esse motorista, que é um exemplo que eu estou dando, da função dele, e ele passou a exercer uma outra função, automaticamente você gerou uma carência no grupo de motoristas, né? E como que você vai justificar um concurso público para suprir essa carência, se dentro do quadro você tem a quantidade suficiente de motorista, né? Isso pode ser questionado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, porque a primeira coisa, o primeiro levantamento que se faz é quantos profissionais efetivos estão exercendo esse cargo. Tantos, mas alguns estão desviados de função. Então, como que você vai justificar a contratação de mais motoristas, nesse exemplo que nós estamos usando, se você tem a quantidade, então, necessária, né? Isso aconteceu agora no caso de limpeza urbana, por exemplo. Cantagalo gastou aproximadamente R$500 mil para contratar uma empresa para fazer a limpeza urbana do município, quando, na verdade, poderia e deveria estar sendo feita por servidores do quadro. Então, nesse ponto é que eu entendo que é prejudicial. Porém, por um outro lado, eu sei que o desvio de função é uma coisa que vem há décadas, né? Não é apenas a atual administração. As administrações anteriores também praticavam esse tipo de ato, né? Desviando um funcionário de uma função e colocando em outra. Eu entendo que é possível, sim, a gente... talvez seja impossível resolver 100% das situações. Tem determinadas situações que são inviáveis o retorno, até pela função que se exercia antes, por exemplo, datilógrafo, né? Não tem mais, então ele acaba exercendo uma outra função. Muito embora a lei preveja situações para se resolver isso. Mas, enfim, é um assunto muito complexo. Eu entendo que a minha luta, durante esses 3 anos de mandato, nós estamos no 4º ano, deixou bem claro para a população em si, para a administração, que o desvio de função é prejudicial e que a gente tem que fazer algo para mudar isso.
Não acredito que essa mudança seja de um dia para a noite, né? Tem que ser um planejamento, uma reforma administrativa e olhar daqui para frente, né? Tem vários servidores entrando agora, hoje mesmo tomaram posse cerca de 27, então que a gente não deixe que essa prática continue, né? E que os servidores que estão entrando agora tenham a ciência de que eles fizeram o concurso para o cargo que foi oferecido. Obviamente que dentro da administração existem cargos de chefia. Isso não é desvio de função, tá, Marcos? Às vezes se confunde muito. Desvio de função é quando você pega um gari e coloca ele para trabalhar como motorista. Isso é desvio de função. Inclusive, vereador, até desculpa te interromper, é crime. Isso aí está previsto na Constituição e isso, se tiver uma denúncia do Ministério Público, pode prejudicar em muitas administrações. Pode concluir, desculpa. Então, agora, quando você dá um cargo de chefia para um servidor, isso não é desvio de função, né? Quando você chama um servidor para ocupar um cargo de chefia dentro da administração pública, isso é possível através de uma gratificação ou através de um cargo comissionado. Aí o prefeito, nesse caso, ele está agindo dentro da discricionariedade dele e é perfeitamente legal, tá? Isso não é desvio de função. Desvio de função, como eu disse, é você fazer com que um servidor exerça um cargo diferente para o qual ele prestou concurso público. Inclusive, a gente vê também nos bairros, né, as limpezas públicas, por exemplo. Tinha varredores de rua, fazia limpeza nos bairros. Hoje a gente já não vê mais isso, né? Estão contratando firmas para poder fazer essa limpeza. Houve alguma alteração, igual você falou, no cargo de função? Tiraram alguém dos cargos dele para poder não estar fazendo esse trabalho nos bairros? Sim, se eu não me engano, em 2017 ou 2018 eu fiz um requerimento solicitando a quantidade de garis concursados e onde estariam exercendo a sua função. A resposta na época, tá, pode ter havido alguma mudança de lá para cá, a resposta na época foi de que haviam 20 garis concursados que tomaram posse, porém apenas 9 ou 10, se eu não me engano, exercendo o cargo de gari de forma efetiva. Então, praticamente, aí 50% desviado de função. Agora, o meu amigo Léo tem alguma pergunta para nós? Vereador, o senhor é dos vereadores mais ativos, o senhor citou agora a parte do requerimento e eu pude observar no portal da Transparência da Câmara realmente os seus requerimentos. E no próprio portal da Transparência, isso fica a cargo de qualquer cidadão, não só cantagalense, mas telespectador da TV Serra Norte que queira consultar, o salário dos vereadores da cidade de Cantagalo passa de R$ 8.000 a parte bruta, tem alguns descontos e tudo mais. Tem um dos funcionários da Câmara, isso eu achei muito estranho, que ganha cerca de R$ 5.700. Eu não vou citar a função deles, mas é só procurar ali, depois eu te falo em off quem é, o senhor pode saber. Mas que, pela função, realmente é um disparate com o resto do salário da população. E eu queria te perguntar se vocês já identificaram essa função, se tem algum mecanismo dentro da lei, o senhor é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? Se tem algum mecanismo, se vocês podem votar alguma coisa, porque realmente a gente sabe que Cantagalo arrecada muito e por isso tem esses salários um pouco mais altos, mas que é um disparate em relação não só às outras cidades, mas também à própria população cantagalense, que ganha na média do salário mínimo. Primeiramente, eu acho que o salário do vereador, eu posso falar, líquido, é R$ 4.780. Tem os descontos, 8 mil bruto, mas acho que né? não chega a 8 mil bruto, não. Acho que o bruto é 6 mil e alguma coisa, porque tem desconto de imposto de renda e desconto de previdência. Não é 8 mil, não passa nem de 7. É 6.500, se eu não me engano. 6 mil. É o mesmo salário de secretário. Sim, depois a gente pode até mostrar Conferir na tela ali que realmente tem a parte do desconto, mas enfim, esse outro funcionário, ele realmente ganha R$ 5.700 líquido pelos descontos ali, a gente consegue observar. E assim, vocês não observaram isso durante o mandato? Vocês acham que ele eu não vou revelar a função dele porque eu estou com medo de prejudicar a pessoa lá na cidade de Cantagalo, a gente não quer isso aqui. Mas assim, de ter uma coisa tão próxima e assim, o senhor faz tantos requerimentos, de repente se vocês observaram alguma coisa, ou se tem um mecanismo de reutilizar melhor esse dinheiro da Câmara. Seu nome, desculpa. Léo. Quando eu faço críticas com relação a essa parte administrativa, de pessoal, eu não faço crítica com o valor pago, pelo salário em si, né? Porque
aí você acaba tendo que entrar no mérito do trabalho feito pelo servidor, né? Então, eu prefiro não entrar nesse mérito. A minha crítica, quando a gente analisa não só a Câmara, mas também a Prefeitura, é com relação à questão das gratificações, da forma como é feita e do prejuízo que isso dá para o servidor. Eu vou te explicar. Na Câmara, por exemplo, eu posso te falar. Todo o servidor da Câmara tem uma gratificação de 60%. Isso não vai para a aposentadoria dele. Quando ele se aposentar, ele perde isso, né? Então, não seria melhor fazer um plano de carreira, retirar essa gratificação de 60%, fazer um plano de carreira, utilizando como critério, às vezes, até a produtividade, que é uma forma que você tem de incentivar o servidor a trabalhar, para quando ele fosse aposentar, ele conseguir uma aposentadoria integral, com aquilo que ele ganha de verdade. Então, eu defendo sim uma reforma administrativa na Câmara e na Prefeitura. Nós já tivemos várias reuniões com o presidente, eu manifestei esse meu posicionamento. Infelizmente, até hoje não foi feito. Existia uma promessa de que haveria um estudo na Câmara, porque tem que se contratar uma empresa para fazer um estudo de viabilidade econômica, previdenciária. Não é uma coisa simples de se fazer, mas é perfeitamente possível. Então, nós em reunião, a maioria dos vereadores, acho que até todos, se manifestaram favorável a fazer essa reforma administrativa na Câmara. Não necessariamente para diminuir o salário, isso, como eu digo, é uma questão de mérito, eu não quero entrar, mas para dar uma garantia melhor para o servidor e para incentivá-lo também a trabalhar. E na Prefeitura, ocorre praticamente a mesma coisa. Porém, não são todos os funcionários que têm as gratificações, né? A gratificação ela é dada pelo prefeito de forma discricionária a quem ele entende que merece, né? Mas acontece a mesma coisa. Às vezes o salário base desse servidor é R$ 1.100, por exemplo, e a gratificação é de 2, 3 mil. Então ele ganha no final R$ 4.000, um salário bom para a média aqui na nossa região, porém, ao se aposentar, ou se por acaso ele ficar doente, ele perde essa gratificação. Então não seria melhor que houvesse um plano de carreira e esse servidor, durante os anos trabalhados, o salário dele fosse aumentando de uma forma que, ao se aposentar, ele teria uma aposentadoria mais digna. Então, eu defendo isso. Eu defendo uma reforma administrativa, tanto na Câmara quanto na Prefeitura, para a gente tratar o servidor de forma mais justa. E você consegue equacionar e tudo mais. Sim, e o que acontece, Léo? Você tem dentro do mesmo quadro de funcionários, de uma mesma categoria, melhor dizendo, servidor que ganha uma gratificação há 20 anos e o outro servidor que nunca ganhou, né, por causa de questões políticas. Né? Então, às vezes, eles fazem a mesma função, porém um é agraciado por algum motivo e o outro não. Né? Então, isso também causa uma injustiça dentro da administração pública e é por isso que eu defendo essa distribuição de forma mais equalitária. Hugo, sobre a questão, o prefeito Guga de Paula, né, houve aquela repercussão sobre o alcoolismo dele, você foi até a favor da investigação. O que você tem a me dizer sobre isso tudo aí que repercutiu em Cantagalo? Eu vou repetir praticamente o que eu disse na tribuna na época em que houve essas questões, né? Nós, como vereadores, nós temos que defender a imagem do município. E quando a imagem do município ela é ameaçada, algo tem que ser feito. No caso das denúncias que foram feitas em face do prefeito por essas situações que você citou, foram feitas pelo vereador Ciro e pelo vereador Sérgio. Nenhuma das duas foram recebidas, não passaram, mas eu votei a favor do recebimento, porque entendo que caberia ao prefeito dar uma satisfação para a população. É óbvio que, no meu modo de ver, essas situações iniciais não seria caso de cassação, a não ser que isso
se prolongasse durante o tempo. Mas eu entendo que, pelo menos, uma satisfação perante a população através da Câmara seria o mínimo que a gente deveria exigir do prefeito, nesse caso. Porque a gente vê também que não foi a primeira vez, né? Isso daí veio acontecendo durante os períodos aí da estadia dele aí como prefeito, né? De Cantagalo. Então não foi a primeira vez. Sim, foram mais de 2, ou 3 ou 4 vezes, eu não me recordo. Uma sequência realmente lastimável. A gente lamenta esses fatos e, infelizmente, não houve nenhum tipo de punição, porque dependia de voto da maioria da Câmara e acabou ficando... passou, né? Não foi recepcionado pela Câmara e nós, como vereadores, não poderíamos mais tomar nenhuma atitude. Vereador, ainda falando sobre o prefeito Guga, quando o senhor veio candidato, o seu primeiro mandato, o senhor subiu no palanque dele, vocês estavam juntos, e aí durante esse mandato, o senhor já não está mais junto com ele, inclusive fazendo oposição na Câmara e até anunciando a pré-candidatura, e o prefeito também anunciou a candidatura, então tem essa parte. Eu queria saber o que mudou nesse período, o que o senhor pode avaliar, foram essas atitudes subsequentes do prefeito que fez o senhor reavaliar sua posição e tentar essa candidatura? O que o senhor pode falar dessa separação com o prefeito Guga? Primeiramente, eu digo que subi no caminhão dele, né, há 4 anos atrás, não me arrependo, porque eu entendo que existem momentos políticos diferentes, né, e esse momento que nós estamos vivendo hoje é diferente do momento que vivíamos há 4 anos, né. Para a gente recordar um pouco, o Brasil passou por uma grande crise, a crise estourou entre 2014 e 2015, né, principalmente, logo após a Copa do Mundo de 2014. E o prefeito Saulo, na época, sofreu muito com isso. Por quê? Porque a arrecadação ela foi abaixo, muito abaixo do previsto, ela foi abaixo até dos anos anteriores. Então, realmente, ele foi pego de calça curta e teve vários problemas para fechar as contas, deixou a cidade sem alguns serviços essenciais e a gente entende que naquele momento o cenário político que se mostrava, o então candidato Guga era a melhor opção para Cantagalo. Tá? Isso, eu não mudo a minha opinião com relação a isso. Se voltássemos 4 anos atrás, provavelmente eu tomaria a mesma decisão. Porém, como você disse, esses fatos, de fato, realmente influenciaram na minha decisão de me tornar oposição ao governo, mas é só um dos fatores, né? Porque depois que a gente entra como vereador, a gente conhece mais a máquina pública, a administração, como as coisas acontecem, né? Quando a gente está de fora, a gente tem uma ideia. Lá dentro, você tem acesso ao que de fato ocorre. Então, eu pude perceber que a forma como Cantagalo está sendo administrada hoje não vai fazer Cantagalo evoluir. Cantagalo está travado porque, na minha opinião, a administração pública ela hoje está inchada e compromete grande parte da arrecadação sem fazer investimento. A gente acreditava, eu acreditava, quando a gente se candidata, a gente sonha muito, né? Principalmente quando é primeiro mandato. Ainda mais como o senhor foi bem votado, mais de 750 votos. Isso, exatamente. E eu acreditava que projetos novos iriam surgir no decorrer desses 4 anos. Na área do turismo, na área da agricultura, da pecuária, do comércio. E, infelizmente, a gente não viu nenhum projeto novo, não tem perspectiva para isso. Por quê? Porque hoje o orçamento da prefeitura está comprometido, está engessado com determinadas práticas, forma de gestão que eu não concordo.
Então, esses são os motivos que me fizeram me tornar oposição. Antes da gente ir para o nosso intervalo comercial, só para ainda concluir essa última pergunta, é como se fosse uma adjacência. Ao passo que o senhor dá o senhor avança em direção à oposição do governo Guga, o senhor se alinha com a Renato Guenin, que era presidente da Câmara na época do governo Saulo e também era rival do Guga, e assim, faz esse jogo político, e é claro, faz parte da política essa situação, e agora tanto que ela te apoia na sua pré-candidatura. Queria saber como é que foi essa parte, porque ainda o senhor é pré-candidato, mas não tem vice definido, e se existe a possibilidade, segundo algumas fontes, a gente ainda brincou com o Zé Daúto na última entrevista, se tem a possibilidade de o senhor puxar a Renata. Eu acho difícil pela questão de saúde, mas dizem muito da Manuela, se tem a possibilidade, se não for a Manuela, de outro vereador compor essa sua chapa aí para a pré-candidatura de 2020. Olha, como eu disse para vocês nos bastidores, Tem coisa que a gente sabe que o senhor não pode revelar, mas se eu não te perguntar, fica complicado. Exatamente. Mas, assim, quero deixar bem claro que todos os nomes que você citou são pessoas que eu admiro muito, que prestam ou prestaram um serviço muito importante para Cantagalo. Você citou o nome de 2 mulheres. Isso chama muita atenção, porque eu entendo que em Cantagalo a mulher tem que participar mais da política, os jovens têm que participar mais da política, e participar da política não necessariamente é ter mandato, né? Por exemplo, Léo, eu defendo que nós temos que ativar os conselhos municipais. E ativar, quando eu falo, é colocar os conselhos para funcionar, para trabalhar, para se reunir, não fingir que eles existem. Assim como as associações de moradores. E eu entendo que a administração municipal ela tem que ajudar, sim, não tem que ficar esperando as associações se organizarem, ela tem que tomar a frente disso da melhor forma possível. E dentro dessas situações de conselho, de associações de moradores, sindicatos, é onde eu entendo que tem que ter a participação maior do jovem, das mulheres, dos idosos também, que hoje estão aposentados, mas têm muito a contribuir com ideias, com experiências, né? E como você citou 2 mulheres, a Renata e a Manuela, são 2 nomes que eu admiro muito o trabalho que elas fazem. E tem possibilidade. Sem dúvida, eu entendo que a gente tem que pensar assim, ou como candidatas a prefeitas, por que não, né? Então, são pessoas que eu admiro e que eu vou ficar muito feliz se caminharem conosco. Vereador, muito obrigado por essa primeira parte da entrevista. Nós vamos para um rápido intervalo e antes eu queria mandar um abraço para o meu amigo João Paulo, lá de Cantagalo. João Paulo, muito obrigado por acompanhar a TV Serra Norte. Nós voltamos já já. Venha você também para o Centro Educacional Ribeiro Gil. Matrículas abertas, vagas limitadas. O Centro Educacional Ribeiro Gil oferece berçário, educação infantil, creche e ensino fundamental 1 e 2. E uma novidade que vai fazer a diferença. Os livros adotados pelo Ribeiro Gil serão do Sistema Mackenzie de ensino com base em princípios cristãos. Venha você também conhecer o Centro Educacional Ribeiro Gil. Investimento com qualidade e valor acessível. Rua Mery de Salles Abreu Medeiros 70, Rodolfo Gonçalves Cordeiro. Informações 981652248. Tá com fome? Vem ao lugar certo. Restaurante do Betão. A comida caseira que você procura. Sempre fresquinha e com atendimento especial. Faça sua visita. Rua Padre André Boaventura, Centro Cordeiro. Peça já a sua quentinha. 981 13 19 15. Voltamos agora para o segundo bloco do programa Trocando Ideias com o vereador Hugo Guimarães, da cidade de Cantagalo, vereador em primeiro mandato. Vereador, muito obrigado mais uma vez por estar aqui em nossos estúdios. Marco, fica à vontade para fazer a pergunta. Hugo, falando agora em política, nós sabemos que seu tio vai vir como candidato também, né? Ela e a sua prima, a secretária de Educação, a Carla, e isso aí afetaria alguma coisa em sua candidatura? Ô Marcos, é óbvio que eu gostaria que eles estivessem comigo, né, família, mas tenho que respeitar a opinião deles, né? A minha decisão de ser oposição e de me tornar pré-candidato vai muito acima de um elo familiar.
Porque isso daí é uma coisa assim também que envolve família, né? E às vezes isso vai me prejudicar, né? Minha irmã vindo como secretária de Educação, meu tio vindo como candidato junto à Guga e você sendo oposição, isso não afetaria você? Não, a partir do momento que eles tomaram essa decisão, eu busquei entender, não aceitar, mas entender as razões deles e seguir em frente. Vereador, enquanto nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, teve uma verba para a cidade de Cantagalo que veio através da Funasa, que é um sonho da população cantagalense e creio que de toda a região, todas as cidades deveriam ter uma estação de tratamento de uma qualidade como aquela verba, cerca de 15 milhões de reais iriam para o município de Cantagalo e que foi perdida. Eu faço essa pergunta para o senhor. Tem a possibilidade de vocês recuperarem essa verba? A verba já caducou? E se vocês perderem, independente disso, a Câmara pode buscar, através de alguns apoios estaduais ou federais, para que se retorne essa estrutura para Cantagalo e possa realizar? Você tocou num ponto de muito interesse meu, porque eu lutei do início ao fim para que esse projeto fosse executado. Numa reunião, logo no início do mandato, ainda no gabinete do prefeito, ainda quando eu era convidado, foi feita a pergunta a cada vereador e eu fui o primeiro a responder, dizendo que eu era completamente favorável. De fato, era uma obra muito complexa, que teria que quebrar a rua do centro, causaria transtorno ao comércio, aos pedestres, à população, mas era para um benefício muito maior, né? Tanto que, Léo, a partir de 2023, os municípios que não tiverem um plano de saneamento básico correm o risco de ficarem sem verbas, né? Então, para a gente ver o tamanho da importância que era essa obra para Cantagalo. Assim que, na verdade, a gente já perdeu, o convênio foi cancelado pela Funasa, simplesmente porque Cantagalo não iniciou a obra no prazo previsto, que era, se eu não me engano, outubro de 2018. Só uma pergunta, era contrapartida da prefeitura começar a obra? Isso. Caberia à prefeitura dar início à obra, né, fazer o processo de licitação e dar início à obra, se eu não me engano, em outubro de 2018. Como a prefeitura não deu início à obra, a Funasa cortou o convênio, já havia sido depositado cerca de 3 milhões e teve que devolver esse dinheiro, inclusive com juros e correção monetária. Eu prontamente fiz um requerimento solicitando a cópia de todo o processo licitatório. Como era um processo de 3 volumes, a pedido do chefe de gabinete, eu fui diretamente à prefeitura para ter acesso direto ao processo. Fiquei 1 hora e pouco analisando o processo licitatório e concluí que a prefeitura deveria e poderia ter caminhado mais rápido com o procedimento, de forma um pouco mais atenciosa, com um pouco mais de disposição e com um pouco mais de malícia para que a obra fosse iniciada, para que a licitação fosse concluída e a obra fosse iniciada no prazo. Eu lamento, como vereador e principalmente como cidadão, porque você me perguntou a possibilidade de conseguir isso novamente. Tem que enviar o projeto novamente para a Funasa, tem que ser aprovado o projeto e tem que entrar numa fila de municípios que tenham os projetos já previamente aprovados. Cantagalo ainda tem o privilégio de ter uma usina de reciclagem, tem uma secretaria de meio ambiente, ou seja, requisitos básicos Cantagalo já tem, né? E esse seria um passo grande para que Cantagalo avançasse nessa questão. Eram 14 milhões 900 mil reais, ou cerca de 15 milhões, e a gente vai continuar lutando, né, como político, como cidadão, através, se necessário for, de deputados federais. Eu entendo que essa verba, pelo tamanho dela, é mais viável através do governo federal, mas também
quem sabe através também do governo do Estado. A gente sabe que, infelizmente ou felizmente, a SEDAI vai ser privatizada e isso vai afetar os municípios onde a SEDAI presta serviço, como Cantagalo, como Cordeiro. E é mais um ponto em que Cantagalo perde. Por quê? Eu fui a Rio das Ostras, na época em que essa licitação estava ainda acontecendo, que a gente não tinha perdido, eu e mais alguns vereadores, o vice-prefeito, o secretário de obras, nós fomos a Macaé, em Rio das Ostras, e visitamos 2 estações de tratamento semelhantes ao projeto que seria feito em Cantagalo. A de Macaé, então, seria praticamente daquela forma que seria feito em Cantagalo. E a gente ficou encantado com o trabalho que é feito. Porém, lá nessas 2 hipóteses, é uma parceria público-privada. Isso viabilizou financeiramente. Macaé e Rio das Ostras não tiveram verba da FUNASA para fazer. Cantagalo ganharia. Verba, Nossa, já era mais da metade do caminho, né? Mas como que a gestão pública desses 2 municípios fizeram? De uma forma conjunta, a empresa pegou a concessão não apenas do tratamento de esgoto, mas também do fornecimento de água, certo? Então isso equilibrou a conta. Como agora os moradores dessa localidade passam a pagar uma taxa de esgoto e também de água para uma empresa só. Então isso viabilizou para eles economicamente assumirem as obras pelo município. De Rio das Ostras 100%, de Macaé é uma estação menor que atinge alguns bairros. Então, Cantagalo já daria um passo longo, seria muito mais fácil depois para a gente buscar uma empresa para pegar também o fornecimento de água, porque isso vai acontecer. Não adianta fechar os olhos. A privatização da SEDAI não foi os vereadores que decidiram, não foram a cidadão, foi o governo do Estado. Na época ainda do Pezão, houve toda aquela discussão, aquelas manifestações na LERJ, mas é inevitável. Então, cedo ou tarde, a gente vai ver uma empresa diferente da SEDAI fornecendo água aqui nos municípios. E se a gente já tivesse, olha a importância, se a gente já tivesse a obra de saneamento básico feita, com a estação de tratamento feita, a gente poderia fazer de uma forma que a empresa pegasse os dois casos. E a parceria, com certeza, o município de Cantagalo andaria bem melhor. Isso facilitaria, talvez reduziria até o custo da taxa que é cobrada hoje ao munícipe. Então, eu fiquei extremamente revoltado com isso, usei a tribuna na época, coloquei nas minhas redes sociais, e daí vai mais um daqueles pontos que eu disse que acabaram fazendo com que eu me tornasse oposição. Né? Parece que às vezes Cantagalo tem medo do novo, tem medo da mudança. E aí agora a gente vê o prejuízo que Cantagalo tomou por não ter efetuado essa obra. Hugo, você também faz um atendimento na defensoria, né? Você atende várias pessoas, e se você viesse um candidato a vereador, isso seria uma eleição tranquila para você. Né? Agora, vindo como candidato a prefeito, isso vai te ajudar muito? Marcos, eu tento separar as coisas. Né? Eu fiz o concurso para a Defensoria Pública em 2010, desde então me tornei servidor público estadual efetivo. A Defensoria de Cantagalo conta com apenas um servidor, que sou eu, e a gente tem a ajuda de estagiários. Né? O meu trabalho lá é feito há muitos anos, eu sei que se tornou público agora pelo fato de eu ser vereador, mas eu quero acreditar que isso não influencia, não. Eu quero que a população avalie o meu trabalho como vereador. Né? É óbvio que quando um eleitor vai escolher o seu candidato, ele avalia o passado do candidato, qual a profissão do candidato, porque ser político não é profissão, né? Então acho que é importante isso também. Essas avaliações elas são feitas naturalmente pelo eleitor, mas eu quero que ao final do meu mandato eu seja avaliado pelo que eu trabalhei como vereador. Entendi. E dentro dessa proposta ainda de vereador,
Você podia destacar algum projeto de lei, alguma indicação? Requerimento eu já fui atrás, já pesquisei, fiz o release aí, tem um monte, principalmente com relação à agropecuária do município de Cantagalo. Mas algum requerimento, ou melhor, algum projeto de lei que você se destacou, que você acha que a população de Cantagalo tem orgulho de ter votado em você? Eu deveria até ter trazido uma lista, porque a memória às vezes nos deixa na mão. Projeto de lei, se eu não me engano, eu fiz 3, Léo, porque o vereador ele é muito limitado na sua atuação. Se a gente fizer uma pirâmide dos políticos, os cargos, os quais têm maior atribuição e o que tem a menor atribuição, o vereador está no final da pirâmide, na pirâmide inversa, por exemplo, né? Então, o presidente da República ele pode fazer projeto de lei de quase tudo, né? Ele pode alterar um código penal, por exemplo. O deputado federal, muito também, mas menos que o presidente. O senador, muito, mas menos que o presidente. Aí vem o governador do estado, ele também pode fazer muitas leis, mas menos que o presidente, menos que o deputado federal, menos que o senador. O deputado estadual, menos que o governador. Então, nós estamos na linha de baixo. O prefeito pode sancionar ainda. Exatamente, ainda tem essa questão. Então, para deixar claro, o vereador não pode fazer lei que gere despesa para o município e nem que crie obrigações para o prefeito, além daquelas que já estão previstas em lei. Então, a gente fica bastante limitado. Tá? Um projeto de lei que eu fiz é o programa Adote um Ponto de Ônibus. Nós temos uma questão crítica em Cantagalo, que é a falta de ponto de ônibus em várias ruas, em vários bairros, né? E é óbvio que um ponto de ônibus gera um custo para a prefeitura e cabe ao prefeito analisar o momento de se fazer ou não. E esse projeto ele foi aprovado, foi sancionado, ele permite à iniciativa privada adotar um ponto de ônibus, ou seja, gastar do próprio bolso para se construir um ponto de ônibus e, em contrapartida, explorar a publicidade daquele ponto, né? Porém, esse projeto dependeria de regulamentação por parte do executivo. Como é que vai ser esse ponto? Vai ser de madeira? Vai ser de alvenaria? Vai ser de estrutura metálica? Vai ter um padrão, né? Como que vai ser a publicidade? O tamanho do banner, enfim, pode ser pintado ou não. Exatamente. Tem essas especificações. Como que o comerciante ou o empresário tem que fazer o requerimento, como é que vai ser definido qual rua que ele pode utilizar. E, infelizmente, até hoje, o projeto não foi regulamentado e então não tem ainda eficácia, porque falta um ato do Poder Executivo. Outro projeto que me veio à cabeça agora, quando a Câmara ela tem o recesso legislativo, né? Tanto o Senado Federal, a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa no Rio e as câmaras de vereadores têm 2 períodos de recesso legislativo. Isso é uma determinação da Constituição. No meio do ano e no final do ano. Quando eu entrei, eu vi que o nosso recesso administrativo durava cerca de 90 dias, somando os 2 períodos. E estava em discrepância com a Constituição, porque, se eu não me engano, o recesso dos deputados federais é algo em torno de 45 ou 50 dias. Então, eu conversei com os vereadores e entrei com uma emenda para alterar a lei orgânica e nós diminuímos de 90 para 55 dias o recesso parlamentar. Eu lembro que também recebi muitos elogios por conta dessa mudança. Se tiver alguma indicação também, porque a gente sabe que as indicações dependem do prefeito para ser avaliadas, Sim. Mas é importante. Uma indicação que também foi importante, foi atendida em parte pelo Executivo, com relação aos acompanhantes de usuários da rede pública de saúde. Foi feita uma regra pela Secretaria de Saúde em que maiores de 60 anos não poderiam ser acompanhantes de pacientes. Então, em transporte público que eu estou falando. Um paciente que faz um tratamento no Rio de Janeiro, vai uma vez por semana, por exemplo. Ele, em determinados casos, ele tem direito a um acompanhante. Mas a prefeitura limitou esse acompanhante a uma idade de 60 anos.
e muitas pessoas me procuraram, porque alguns eram já um pouco mais idosos, e quem ia era o companheiro, né, o cônjuge, e às vezes já tinha mais de 60 anos. Eu pedi para que essa regra fosse alterada, fiz uma indicação, e eles acataram e passaram o limite para 65 anos. Então, não foi exatamente tudo que eu pedi, mas foi atenderam em parte. Isso gerou também muitos elogios. Enfim, eu deveria ter trazido aqui a gente entende isso. Poucas pessoas conhecem, mas tem um homem na cidade de Cantagalo que tem um poder muito grande e uma influência muito grande, e é seu amigo, que é o Fabrício Gaspar. Ele tem uma influência muito grande e também é do mesmo ramo de direito, mesmo ramo que o seu. Eu queria te perguntar qual que é a influência dele nessa sua pré-candidatura. Ele que tinha alguns interesses políticos, pelo que a gente pôde pesquisar e observar. Se ele tem, se de repente vocês vão fazer uma dobradinha, não como vice, mas se ele pode apadrinhar a sua campanha, como é que é a sua relação e também a sua relação pessoal com ele. O Fabrício é uma pessoa que eu admiro muito. Me tornei amigo dele com muito pouco tempo, porque eu acho que a gente tem uma afinidade muito grande, a gente pensa muito igual, e eu tive a oportunidade de apoiá-lo como candidato a deputado estadual na eleição de 2018. Infelizmente, ele não se elegeu, mas teve uma votação significativa em Cantagalo, foram 2.200 votos, se eu não me engano, 3 vezes mais que o segundo colocado. Então, eu vi que o nome dele foi muito bem aceito pela população de Cantagalo, o projeto era muito bom. Se ele tivesse sido eleito, nós teríamos hoje um deputado estadual aqui na nossa região. Ele teve 700 votos em Cordeiro, muito bem votado também. E hoje a gente tem dificuldades, tá? Na Alerj. A gente tem contatos com deputados federais com muito mais facilidade do que com deputado estadual, por incrível que pareça. Então é uma pena que ele não se elegeu, porque com certeza ele estaria aqui nos ajudando e buscando mais recursos para Cantagalo. É uma pessoa que eu confio plenamente, muito inteligente, né? Professor, é procurador na Câmara em Magé, é uma pessoa muito inteligente, que conhece muito sobre administração pública, já foi subsecretário em Duque de Caxias, tem uma experiência muito grande e pode agregar muito. Ele está andando junto com a gente, né? Já declarou publicamente isso, e eu conto muito com ele para me ajudar futuramente, sim. Eu queria que o senhor falasse uma coisa que o senhor achou positiva no seu mandato, uma coisa que o senhor não conseguiu executar da melhor maneira possível, e os seus agradecimentos para o nosso telespectador. Bem, o que eu não gostei do meu mandato, o que eu tentaria fazer diferente, Léo, Marcos e todo mundo da TV Serra Norte, é a presença maior nos bairros, nos distritos. Tá? Eu sei que falhei nesse quesito, mas justifico isso, ou parte disso, porque, como o Marcos disse, eu sou funcionário da Defensoria Pública e eu optei por acumular, ou seja, por continuar exercendo esse cargo. É um direito constitucional do vereador. Só o vereador tem esse direito de acumular 2 cargos públicos. E eu optei por quê? Primeiro, porque eu amo meu trabalho, estou no lugar certo, graças a Deus. Segundo, porque eu teria um prejuízo de tempo de serviço, que eu teria que voltar para o Estado perdendo esses 4 anos, ou eu teria que arcar com a Previdência, por pagar a Previdência do meu bolso. E, obviamente, perderia o meu salário no Estado. Então, para mim, financeiramente, não era interessante me licenciar do cargo, e também acho que eu sentiria um vazio grande em mim se eu ficasse 4 anos fora do meu cargo. Isso me consome muito tempo e energia, né? Então, eu praticamente tenho apenas os finais de semana para poder visitar um bairro, ou visitar uma rua ou um distrito. Então, nesse ponto específico, eu realmente não fui do jeito que queria ser. Tá? Ponto positivo, eu costumo dizer que eu aprendi muito, continuo aprendendo, né? Pude entender como funciona a política, né? Infelizmente, nós ainda temos
em Cantagalo, acredito que aqui também é aquela política antiga do pedido de pagar uma conta de luz, enfim, de emprego. A gente recebe o seu pedido de emprego todo dia. Quem dera que eu tivesse acesso a empresas, a gente não tem isso, não é tão simples assim, né? Mas as pessoas acabam vinculando esses pedidos aos políticos. E não tem para onde socorrer, eu entendo também a razão delas, mas o ideal seria que precisasse, né? Que todo mundo tivesse seu emprego, tivesse condição de pagar suas contas. E então a gente acaba aprendendo isso, como é que é durante esses anos trabalhados. E eu me sinto hoje preparado para assumir um compromisso maior, e não apenas pelo conhecimento que eu tenho, né, como profissional do direito, mas principalmente pela experiência que eu venho vivendo dentro da Câmara. E como eu disse, é um aprendizado. A gente ali trabalha, a gente tem que estar preparado para debater as demandas, para votar um projeto, e isso também te dá um aprendizado muito grande. Marcos, seus cumprimentos. O vereador Hugo, queremos agradecer a TV Serra Norte, agradece a sua presença. Ela está à disposição, né, de vocês aqui, vereadores, não só como o senhor, dos outros vereadores, para que quiserem expor também aqui os problemas da região. E mais uma vez aí, muito obrigado aí por sua presença. Olha, eu quero agradecer a TV Serra Norte por me receber aqui. Faço aqui uma análise com relação ao jornalismo como um todo, né? Vocês estão buscando ser imparcial. Eu nunca fui chamado, por exemplo, na Rádio 94 FM para dar algum tipo de entrevista. E vejo o pessoal da prefeitura lá toda semana. Então eu acho que não é justo. Acho que deveria chamar todos, né? Então quero parabenizar vocês por ter aberto esse espaço aí, que realmente é um espaço aberto. Isso sim é um espaço aberto. E desejar a vocês sucesso, para que vocês possam realizar o trabalho com dignidade e levando a informação real para a população. Obrigado a todos. Muito obrigado, vereador, mais uma vez. Obrigado, Marco, e também a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado por acompanhar essa entrevista no programa Trocando Ideias. A gente volta numa próxima oportunidade, de repente, com outro vereador de Cantagalo, Cordeiro Macuco. O desafio está lançado, a TV Serra Norte espera por vocês.